Hoje eu vou falar sobre o projeto de nutrição, e o nosso projeto de nutrição é sobre o sorgo. Esse projeto de nutrição é da disciplina de fertilidade do solo, meu Deus, e ele é composto por mim, Ana Vitória, a Lawane e a Gabriela Mendes. O objetivo do projeto de nutrição, o objetivo do projeto de nutrição, ele foi para a gente aprender a importância da disciplina e também como produzir corretamente a cultura do sorgo. Então, assim, a gente pode aprender como ser futuros agrônomos melhores lá no futuro, para a gente conseguir fazer o certo na lavoura. A nossa semente, ela foi ganhada através de uma colega e ela trabalhava no laboratório da Satos. Quando essa semente chegava no laboratório que ela trabalhava, a semente era tratada e o tratamento usado na nossa semente foi o Maxim. O Maxim, ele é um fungicida protetor com ação de profundidade e ele é muito usado para tratamento de semente para combater doenças e ele é bastante recomendado, principalmente na semente do sorgo. E a nossa semente foi a do sorgo granífero. O sorgo, ele tem o nome científico Sorghum bicolor, e ele é um cereal que foi originado na África, e ele é um cereal rico em matéria-prima, tanto para alimentos humanos quanto para alimentos animais. Ele é o quinto cereal mais produzido no mundo, e a posição do Brasil está como a nona como maior produtor. O sorgo, ele é uma cultura que tem destaque, principalmente no período de safrinha, e ele é muito conhecido por ser uma planta autógama, que é quando tem uma baixa taxa de fecundação cruzada. E o sorgo, ele precisa de pouca umidade e ele é muito resistente, principalmente em períodos secos. Por isso que ele tem um destaque no período de safrinha. A classificação do sorgo, ela tem 5 tipos, que são a granífero, a vassoura, a sacarino, a forrageira e a biomassa. E lembrando que a biomassa, ela é o tipo de sorgo que é praticamente menos usado. Bom, os materiais utilizados no nosso projeto foram 4 baldes de 10 litros, areia, terra, sementes, calcário e água. No seu desenvolvimento, primeiro dia, né, que foi o semeio, dia 24 de agosto, o estágio 0, a gente utilizou um balde arenoso mais calcário e outro balde arenoso. Nesses 2 baldes foram utilizados 4 litros e 100 ml de água por balde, e os outros 2 foram argiloso mais calcário e argiloso, com 3 litros e 900 ml de água. E a gente plantou 30 sementes, que deu mais ou menos 7 por balde. Eu vou falar sobre o brotamento, que foi a partir do dia 1º de setembro, né? O brotamento ocorreu 7 dias após o plantio da semente. Aí houve germinação completa em todos os baldes, e essas imagens aí são do estágio 1, na fenologia do sorgo, né? Que o estágio 1 é classificado pela presença de 3 folhinhas, que foi a partir do 10º dia. As informações adicionais, que é o estágio 2, né? Que são de 5 folhas a partir de 21 dias. Após esses 20 dias, a gente notou que os baldes argilosos, eles estavam se desenvolvendo os baldes argilosos estavam se desenvolvendo mais do que os baldes arenosos. E também a gente conseguiu observar que os baldes com calcário, tanto arenoso quanto argiloso, ele teve menos desenvolvimento do que os sem calcário. A diferença foi mínima, mas porém teve essa diferença. E a gente teve a presença também da lagarta cartucho, que a gente notou lá. E aí, o dia 14 de setembro, né? Aqui tem as imagens de como estava. Opa!
E pelas imagens já dá para a gente observar essa diferença entre o solo argiloso com arenoso. A diferença com os baldes com calcário e sem calcário, visualmente, ela não é notável. Ela só é notável a partir do momento que a gente vai fazer uma medição do diâmetro, a medição do comprimento da folha. Pode passar. E aí, no dia 23 de setembro, com 30 dias, teve o surgimento de pragas, que foi o pulgão e da lagarta. A lagarta a gente já tinha notado a presença antes, porém, com esses 30 dias, a gente viu que as folhas estavam começando a aparecer com pequenas picadinhas. Pode passar. E aí, no dia 7 de outubro, a gente percebeu os primeiros sintomas de deficiência de cobre nas folhas, que a pontinha dela foi se estreitando, né? Começou a amarelar e a pontinha da pontinha estava começando a dar necrose. E aí, no dia 24 de outubro, a gente percebeu um aumento, né, dessa deficiência do cobre, porque estavam com várias folhas necrosadas, a ponta, né? E teve o surgimento também do começo da deficiência do ferro. E aí a gente pegou e fez a medição do diâmetro, que foi a partir de novembro, né? Aí na medição do diâmetro do como, a gente, como que fala? A gente confirmou, a gente teve a confirmação do tamanho do diâmetro da diferença dos baldes arenosos e dos baldes argilosos. No balde arenoso, a gente teve 2,93 centímetros. No balde arenoso com calcário, a gente teve 2,28 centímetros. E no balde argiloso com calcário, a gente teve 4,49 centímetros. E no balde argiloso, a gente teve 5,29 centímetros. E aí, a gente também fez a medição do tamanho das folhas, para a gente estar fazendo essa comparação, se realmente teve diferença entre os baldes com calcário ou não. E aí, no balde arenoso com calcário, ele estava com 41 centímetros, a folha maior, e no balde somente arenoso, ele estava com 55 centímetros. E no balde argiloso com calcário, estava com 68 centímetros, e no balde argiloso estava com 70 centímetros. A diferença entre os baldes com calcário ou não foram mínimas, porém, a gente tem essa certa diferença. Pode passar. A gente visitou por último o sorgo no dia 5 de dezembro. Aí eu vou mostrar a imagem, mostrar as imagens, os próximos slides, como é que ele ficou. Quando a gente chegou no sorgo, a gente deparou que tinha muitas outras espécies ao redor do sorgo, que estava atrapalhando. Porque até então... Cresceu muito mato ao redor dele. Sim, e até que a gente conseguiu fazer um pouco de limpeza, mas acaba que não consegue limpar tanto. Aí a gente vai ver que mesmo ele grande, a gente repara que faltou até mesmo um pouco de água, mas, como falamos nos outros slides, teve a falta também de nitrogênio, de potássio, e a gente repara nas imagens que tem as bordas estão vermelhas, ou algumas folhas perderam as cores. E aí, nessa imagem do meio, a gente acaba vendo como é que ficou ela bem embaixo da planta, que ela ressecou praticamente toda. Comentários à parte. Esse mato aí que tinha algumas braquiárias. E a gente acha que é porque o nosso sorgo, ele estava perto do plantio de braquiária do outro grupo. E a gente acha que pelo vento, não sei o que rolou, só sei que cresceu muita braquiária lá perto. E a gente estava, até novembro, meio de novembro, a gente estava aguando uma vez por dia. Até o finalzinho de novembro, né? Porque agora que veio a vir mais chuva. Aí no dia que tinha chuva, a gente não ia muito lá aguar, não. Mas a gente estava aguando com 1 litro de água, cada balde, tinha uma PET lá no viveiro que a gente estava pegando a água e aguando.
E a gente acha também que pode ter interferência da água, porque os baldes estavam tudo sujo, e aí a água não era pura, várias outras coisas. Ainda um pouquinho, Gabi. Nessa imagem, a gente vai ver que eu vou falar de qual vaso que é. Essa primeira imagem, ele é o do vaso arenoso com calcário. A imagem do meio é a do somente argiloso. E a última imagem é o estado do argiloso com calcário. Então, a gente só não viu o resultado no vaso que era somente arenoso. E também a gente encontrou uma dificuldade nas plantas daninhas ao redor, que na hora de arrancar tinha muito espinho. Então, assim, não dava para arrancar tudo e tudo estava subindo para os vasos. E aí vai estar as informações que foi identificado, que teve a falta de nitrogênio, a de fósforo, que foi bastante também, a de potássio a gente identificou pouco, do boro também foi pouco, mas foi encontrado a falta, e um pouquinho assim, relacionado pela gente, foi água. E outro comentário à parte. O nosso sorgo, ele era o granífero, né? Então, ele não desenvolve tanto quanto o outro. O tamanho dele estava mais ou menos na base certa. Só que a fenologia dele foi totalmente errada, com a fenologia do sorgo normal, tratado, que a gente planta no campo, né? A fenologia dele foi mais atrasada. Acho que foi devido, porque não teve tanto tratamento no solo, né? Teve falta de nutrientes, teve também um pouco de escassez de água, lá batia muito sol, e vários outros fatores climáticos, né? Acho que foi doença assim, doença de planta dos outros grupos para o nosso, porque a maioria dos trabalhos lá estavam cheios de pulgão, formiga, tinha vaso lá que tinha aranha. Foi um passando pro outro, e a gente também não colocou nenhum tipo de fertilizante, né? Então, acaba não que teve nenhum tratamento. Sem falar também que tinha até plantas que na hora que estava com a semente, com o tempo a gente encontrava sementes de outras espécies dentro do nosso vaso. Que era de eu tô até agora sem entender como isso que daí, foi parar a braquiária ao redor do nosso balde. A única explicação é porque tinha outro balde de braquiária perto do nosso. Ou pode ser também que no dia de plantar, às vezes deixaram cair lá próximo, e aí por lá ficou. E como a gente estava aguando, choveu, foi crescendo. Essa semente, tipo, algum outro grupo deve ter deixado lá. Às vezes caiu e não viu. Bom, e as considerações finais aqui. A gente aprendeu bastante sobre a cultura do sorgo nesse projeto e também da disciplina de fertilidade do solo. E travou, Gabi. Não. E na realização... não, gente. Voltando aqui, erros técnicos. É o meu que tá sem áudio. Você tá travado. Erros técnicos, Luiz. E aí, na realização desse projeto, a gente viu que houve grande falta de certos nutrientes e de água, como a gente falou anteriormente. E então vimos como podemos melhorar como futuros engenheiros agrônomos. E houve uma pequena desvantagem no projeto, onde não podíamos realizar uma correção, que é colocar o fertilizante, colocar uma ureia lá, colocar NPK, às vezes até o MAP. Também dos pulgões. Exatamente. Da lagarta cartucho. Luiz, e a gente contou também com a presença de controle biológico, só que o controle biológico da Joaninha não foram suficiente. Tinha que ter colocado algum defensivo agrícola ali, mas a intenção do trabalho foi esse também, né? O que a gente pode observar que poderia ter sido melhorado foi só essa questão de ter muitas culturas juntas, porque acaba aqui no campo, eles estão sofrendo todos esses fatores climáticos, igual sofreu lá onde a gente plantou, no viveiro. Porém, a diferença é que eles são tratados. Sim, e as culturas lá que estavam no viveiro
interferiram muito, querendo ou não, no projeto das outras pessoas. Porque, igual,